por nós, por mim, pela minha família, porque nós temos também essa recíproca pela igreja. Amém? Parabéns pelos 49 anos, né? É muito bom comemorar aniversário, é muito bom ver um vídeo como esse, relembrando um pouco da história e da espiritualidade da igreja. E é isso que distingue a PIB de Ceilândia de outras igrejas que aqui estão. Cada igreja tem a sua própria espiritualidade, tem as suas marcas, tem o seu jeito de ser. E não precisa ser do jeito do outro, mas tem que ser desse jeito aqui mesmo. Olha para esse irmão que está do seu lado, para essa irmã, e fala assim para ele assim: a PIB de Ceilândia tem que ter a sua cara. É porque é você quem congrega aqui. É você que aqui adora a Deus, é você que aqui trabalha para o Senhor, e isso é muito importante. Vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, né, que é o tema do aniversário, capítulo 2, versículo 42. Eu sou suspeito quando se fala de Atos, e principalmente desse texto. Sou apaixonado pela eclesiologia, pela igreja, pela história da igreja, e é fantástico a gente olhar esse texto e entender algumas coisas aqui muito importantes, que com certeza já foi ministrado na sexta-feira, ontem também pelos nossos queridos pastores, amigos, pastor Elias, pastor Jesus, né? E o nosso desejo é que o Senhor também fale nessa noite ao seu coração, continue falando ao seu coração. Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, por esse momento tão particular da Tua igreja. Obrigado por fazer parte disso, de estar com eles e em muitos momentos, e de ver, Senhor, como o Senhor tem dado graça a cada dia a toda a equipe pastoral, a todos os irmãos obreiros, a expansão dessa obra, a expansão dessa igreja. Como é bom, Senhor, ver que a mão do Senhor está com a sua igreja, com o seu povo. Muito obrigado. Fala poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Antes de eu passar, eu já ia me esquecendo. Há umas 2 semanas, eu estive lá em Belo Horizonte, na Jami, para uma reunião lá da diretoria. Encontrei a Valéria, e ela falou: pastor, você vai pregar lá na igreja? Eu falei: vou. Pois, então, na hora que o senhor for pregar, o senhor diga que eu estou com saudade, manda um abraço para toda a igreja. Amém? Então, aí, receba o abraço da missionária Valéria e ore por ela. Ore por ela, está lá firme e forte, né, estudando, se preparando, e Deus tem grandes coisas. Irmãos, o início da igreja cristã é marcado pelo cumprimento da promessa de Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder. E o início da igreja cristã é marcado por esse momento. E foi nesse momento que houve uma capacitação especial dos apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Jesus, que andavam ali com Jesus, e aqueles irmãos que estavam com eles. Então, nesse momento de revestimento de poder, foi que eles foram capacitados. A partir desse momento, o apóstolo Pedro fez a primeira pregação pública, já um homem revestido do poder do Espírito Santo. Então ele faz uma exposição das Escrituras, e numa única exposição que Pedro faz, aquele grupo de aproximadamente 120 pessoas, após a pregação de Pedro, se torna um grupo de quase 3.000 convertidos, num único momento. Tudo isso debaixo
graça, do poder, do revestimento do Espírito Santo. E é muito interessante nós olharmos isso, porque isso é extraordinário, irmãos. Ver tantas pessoas ao mesmo tempo se arrependendo e se convertendo ao Senhor. E a gente percebe aqui, alguns estudiosos vão apontar o início da igreja primeva, né? O que é primeva? É primitiva para alguns, ou primeira, ou igreja antiga, né? O termo primeva é mais bonito, é a igreja no início, a igreja começando. Porém, é um momento que fica marcado pela descida do Espírito Santo, mas eu costumo e acredito muito que a igreja começou antes. Então, quando eu vejo aquela cena debaixo da figueira, e um deles chega e diz: achamos o Messias, e vai buscar outro para conhecê-lo, para mim a igreja estava começando ali. E aqui há então um momento de festa, ou que era justamente naquela festa de Pentecostes, que Jesus marca a oficialização da igreja. Por quê? Porque são agora os seus apóstolos, os seus discípulos que se tornaram apóstolos, que vão agora para a primeira geração, né, dos seus próprios discípulos. Então seriam agora a segunda geração de discípulos de Jesus. Primeiro os apóstolos, iria começar agora uma nova geração de discípulos. O que eu quero dizer para você com isso? Um grupo que era aproximadamente 120, de repente se torna quase 3.000 pessoas. E essas pessoas agora estão se reunindo, e o texto que nós lemos, o capítulo 2, versículo 42, vai nos mostrar como viviam esses irmãos que acabavam de se converter, como eles viviam. E Lucas vai retratar isso dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, né, e nas orações. Ou seja, eles estavam ali, cada alma havia temor, diz o texto, muitos prodígios e sinais eram feitos, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente estavam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração, e dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa! Olhar para a espiritualidade dessa igreja. Olhar o que é espiritualidade? É a maneira de ser. A maneira de ser que expressa aquilo que eles acreditam, o que eles creem. E eles criam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Aquilo que eles tinham aprendido diretamente de Jesus, agora eles estavam ensinando, e a igreja, primeira coisa, perseverava nisso, no estudo da palavra, no estudo da doutrina e na comunhão. A comunhão entre eles era algo muito forte, porque esses irmãos eram tão devotos uns aos outros, e eles tinham aprendido isso também de Jesus, eles eram tão devotos uns aos outros, que aqueles irmãos que tinham vindo de todas as partes conhecidas, judeus, participar da festa de Pentecostes, e com a descida do Espírito Santo, a conversão deles, eles não voltaram imediatamente para as suas terras, para os seus países, para as suas cidades. Eles ficaram em Jerusalém adorando a Deus. E como a maioria comerciantes e estavam de viagem, os recursos acabam, né? Já viu aquela hora triste quando a gente vai viajar e a gente programa ficar um pouquinho mais, mas de repente olha e fala: mulher, junta os trem, porque o cartão já foi, já não está dando mais para ficar, vamos ter que voltar antes. Eles já tinham gasto o que tinham, já tinham as suas previsões para a festa, para passar um período e ficar um período muito longo. A devoção daqueles irmãos, a comunhão era algo tão forte, que os irmãos que eram dali começaram a vender o que tinham e distribuir para os apóstolos, colocar no pé dos apóstolos para que distribuísse para aqueles que tinham
necessidade. Sabe o que é isso? Era o desejo de estar juntos, era muito grande, e eles começaram a fazer isso. E olhando com uma lupa missiológica, a gente começa a perceber que isso aqui foi o primeiro investimento missionário já no início da igreja primeva. O primeiro investimento financeiro missionário, porque eles começaram a tirar para manter esses irmãos mais tempo ouvindo a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, para que eles se fortalecessem e quando voltassem para os seus países, voltassem levando a mensagem do Cristo morto e ressurreto. Foi o primeiro investimento missionário. Então, eles tinham tudo isso, era muito forte isso na espiritualidade dessa igreja. E por causa disso, eles tinham também o partir do pão, as orações, fazia parte daquilo que eles tinham aprendido de Jesus, aquilo que eles acreditavam, e eles colocavam isso na expressão do ser cristão agora. Cada alma havia temor, diz o texto, é outra expressão da espiritualidade dessa igreja. O que significa isso? Temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Cada um se preocupava com sua vidinha, com você mesmo, com cuidado de si mesmo, de andar reto diante do Senhor, né? Não cuidando muito da vida do outro, mas cuidando da sua própria vida. Cada alma havia temor, e aí eles tinham essa responsabilidade individual, assim como tinham a responsabilidade missional. Partiam o pão de casa em casa, eles estavam indo nas casas, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, levando também aos necessitados, e unanimemente eles estavam reunidos no templo. Um costume já dos judeus de pelo menos 2 vezes ao dia, por volta das 9 horas da manhã e às 15 horas no nosso horário, estar no templo para fazer orações. Então eles estavam todo dia, ou seja, era uma igreja que tinha equilíbrio entre a sua vida religiosa e a missão do Senhor. Eles estavam unidos na igreja orando, buscando, e saíam de casa em casa para anunciar o Evangelho. E 2 coisas maravilhosas que eles experimentaram com isso, porque tinham temor, porque tinham responsabilidade pessoal, responsabilidade missional. Sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos, então, eram muito usados por Deus para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Era uma igreja que usufruía dos poderes do Espírito Santo, do milagre de Deus acontecendo em seu meio. E uma outra coisa que é extraordinária, eles só eram igreja. Diga comigo, simplesmente igreja. E era Deus quem ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Você imagina a reclamação que o povo tem de tarefa missionária. Eles só eram igreja, eles só amavam uns aos outros, eles só perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão, na oração, de casa em casa. Eles eram benquistos na sociedade aonde eles estavam inseridos, e Deus ia salvando as pessoas e acrescentando na igreja. Parece que não tinha nem muito esforço para isso, irmão. Era só ser cristão, era só ser igreja do Senhor. Mas essas são características admiráveis da espiritualidade dessa igreja. E quando eu e você olhamos para o início aqui, a gente se admira e pensa também, poxa, eu gostaria também de viver isso. Quantas vezes eu já me peguei algumas vezes falando, eu gostaria tanto de viver isso também, eu gostaria tanto de ser usado por Deus assim, eu gostaria tanto de experimentar isso, da espiritualidade que esses irmãos experimentaram ali no início da igreja. Porém, é preciso a gente lembrar de uma coisa, lembrar que nós não estamos falando de uma outra igreja, nós não estamos falando de uma igreja aí qualquer, mas nós estamos aqui, quando estamos lendo sobre nós, no nosso início. Quando lemos Atos 2:42, estamos lendo como nós éramos lá no início. Quando o derramamento do Espírito Santo veio, como nós vivíamos. E a gente às vezes transforma isso em algo muito distante, como viviam os novos convertidos.
mas era como nós cristãos vivíamos. E aí a gente começa a desmistificar um pouco que talvez essa espiritualidade que a gente tanto admira deles e que gostaria talvez de experimentar, não seja algo que a gente tem que buscar fora, mas é algo que faz parte da gente, é uma marca distintiva da Igreja de Jesus Cristo, é algo que nós já temos inserido no nosso DNA como igreja, e que talvez a gente precise resgatar nas nossas vidas, resgatar em nossas vidas algumas dessas questões. Porém, me foi dada a incumbência de falar apenas de uma delas essa noite, e é exatamente sobre a perseverança na oração. A perseverança na oração, ela faz parte dessa marca distintiva, dessas marcas distintivas da espiritualidade da igreja cristã. E é sobre isso que eu quero ministrar ao teu coração. Perseveravam nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e perseveravam nas orações. É algo, irmãos, que é muito importante para nós, muito importante para a nossa vida. Jesus, que é aquele que ensinou esses apóstolos, que agora ensinavam os outros, e os outros perseveravam nesse ensino, Jesus ensinou constantemente, desde o início, quando chamou os seus discípulos, Jesus fez questão de ensinar para eles a respeito da oração. Se você puder comigo abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, enquanto você procura, eu vou abrir uma água. Lá em Mateus capítulo 6, o versículo 5 ao 8, nós vamos perceber que é exatamente o momento que Jesus chamou discípulos, ele começa a dar ensinamentos agora a respeito do reino, a respeito de ética, a respeito de vida cristã, e aqui nós vamos perceber aspectos importantes da oração que Jesus fez questão de destacar. Ora, todos ali já oravam, eles eram judeus, eles sabiam o que era orar, tinham costume de orar, mas Jesus fez questão de redirecionar o que deveria ser a oração, como eles deveriam se portar quando orassem. E uma coisa interessante está aqui, versículo 5, e quando orarem não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. A primeira lição que Jesus trouxe logo aos seus apóstolos, foi exatamente aos seus discípulos, no caso, a quem foram chamados de apóstolos na sequência, foi que a oração não é para criar visibilidade diante dos homens. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, disse Jesus, que gostam de orar para serem vistos pelos outros. Então Jesus logo chamou a atenção deles e falou, esse jeito que eles oram aí, em praça pública, levantando a mão, gritando em voz alta, para que os outros vejam que eles estão orando, não é o que eu quero de vocês. Não é esse tipo de oração que eu quero de vocês. A oração não é para criar visibilidade para você, mas a oração é para chamar a atenção de Deus para a sua vida,
A oração que você faz não é para chamar a atenção das pessoas para você, para o seu problema, para a sua oratória, para a sua espiritualidade, mas a sua oração é para chamar a atenção, o coração do Pai para você, não para ser vistos pelos homens. E ele faz essa contraposição dizendo: não, vocês quando orarem, então façam isso de forma particular. Entra no seu quarto, disse ele, fechada a porta, ore ao Pai. É o segundo aspecto do ensinamento de Jesus sobre a oração, foi dizer para eles que oração é para criar intimidade com Deus. Oração é para chamar a atenção do Pai para você, e para criar intimidade entre você e Deus. Se você vai para a palavra, você cria conhecimento, você tem o Espírito de Deus, você tem entendimento, você tem clareza, mas intimidade é conquistada com o joelho dobrado, irmão, com oração, com secreto, é você e Deus, orando. Nada quanto a oração pública, irmão. Nós fazemos oração pública, eu me faço das palavras do pastor Adailton. Até nisso a Bíblia ensina como a gente fazer um culto público, um culto na rua, oração pública, que devemos ter ordem, decência, ética. Mas o que Jesus está mostrando para eles é que a maneira que estava sendo feito pelos líderes da religião judaica não era a maneira correta, que o Pai esperava uma outra atitude de quem ora, a atitude de quem quer chamar a atenção do Pai para si mesmo, de quem quer ter intimidade. E por isso ele diz: olha, e orando não usem de vãs repetições, achando que pelo muito falar vocês serão ouvidos por Deus, porque era isso que eles faziam. Além de parar em praças, levantar as mãos e fazer essas orações em voz alta, ficavam repetindo a mesma coisa constantemente, como se com isso Deus fosse ouvi-los. E é muito interessante essa prática, porque a oração, o que Jesus quis ensinar é que a oração deve ser uma conversa inteligente com o Pai, uma conversa inteligente com Deus, e não uma repetição de petições, mas um bate-papo inteligente com Deus. E às vezes a gente começa a orar e fazemos uma oração delongada, com muitas palavras bonitas, para chegar mais ou menos no final e falar: Jesus, eu estou com uma dor tão grande na coluna, o Senhor poderia me curar? Poderia ser mais objetivo: te dou glória porque tem todo o poder, te dou glória porque pode todas as coisas, e podes inclusive curar essa dor que está na minha coluna. E ser inteligente na conversa com Ele, e saber pedir, porque Ele disse: pedis e pedis mal. Então Jesus estava aqui corrigindo alguns traços, e importante no versículo 8, foi Ele falar: não sejam, portanto, como eles, não façam esse tipo de oração que eles fazem, porque o Pai de vocês sabe de tudo que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Ah, pastor, então aí está fácil agora. Se Deus já sabe tudo que eu preciso antes de eu pedir, para que eu vou pedir? Porque Jesus está nos ensinando que oração gera dependência. Oração gera dependência. Dizer para o Pai, dizer para Jesus o que eu preciso, gera uma situação de servo pedindo ao rei, de filho pedindo ao pai, daquele que precisa para aquele que pode dar. É uma relação de intimidade, porque é nessa intimidade que eu compartilho o que eu preciso, e isso vai gerando dependência minha com o Pai, mesmo que Ele já saiba tudo que eu vou pedir antes de pedir. Jesus está querendo me ouvir e te ouvir,
para que isso gere dependência nossa com Ele. Você pode dizer amém? E é interessante que, no desdobrar dessa oração, é que Jesus disse para eles: olha, eu vou mostrar para vocês como deve ser a oração de vocês. Portanto, orem assim quando vocês forem orar. Pai nosso que estás no céu. Versículo 9. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Essa oração que Jesus ensinou não é um mantra. Não é um mantra, porque Jesus tinha acabado de falar para eles: olha, não precisa ficar fazendo a mesma oração repetitiva todo o tempo. Então, por que Jesus ensinou? Porque isso aqui é um modelo do que a minha e a sua oração deve ter. Jesus estava mostrando para eles o que a oração deles não deveria ter. Não deveria ser igual a dos líderes, mas agora Jesus passou a dizer: eu vou ensinar para vocês o que a oração de vocês precisa ter. Então, quando Jesus começa a dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Então, no versículo 9, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Jesus está mostrando que a primeira coisa que a nossa oração precisa ter é exaltação ao nome do Senhor. Ninguém começa a orar dizendo: estou precisando de 10 pratas, Jesus. Mas todo mundo começa a orar, como o texto aqui que o pastor Adelto leu: Tu és dono de todo ouro, de toda prata, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és engrandecido, Tu és o Deus que não deixa o Teu servo perecer. E aí sim, me dá 10 mangos. Aí eu estou precisando, Jesus, lembra-te de mim. Mas toda oração precisa começar exaltando o nome daquele a quem nós estamos orando. O nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Segundo ponto, a nossa oração precisa ter sujeição e dependência de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Na oração nós precisamos nos sujeitar ao senhorio de Deus, nos sujeitar a Ele, como servos que somos. Uma vez eu fiquei muito admirado, eu estava num monte orando, e tinha um rapaz que estava orando, mas estava meio escuro, ele estava orando um pouquinho para lá, perto de uma árvore, e ele orava bem alto, e a oração dele, às vezes até eu perdi a concentração na minha, por causa da dele, mas teve uma hora que ele falou uma coisa, que me desconcentrou totalmente, e ele foi se empolgando naquela oração, e disse assim: olha aqui, Jesus, o que vou lhe dizer, se o Senhor não me abençoar, o Senhor vai ver. Aí eu não conseguia falar mais nada na minha oração. Aí eu falei: Jesus, o Senhor vai ver o quê? Quem somos nós para te ameaçar de alguma coisa? Para te encostar na parede e dizer que o Senhor tem que fazer o que eu quero, o Senhor tem que me abençoar? Atrapalhou minha oração, porque a nossa oração tem que ser: por favor, Jesus, por favor, eu não posso, eu dependo de Ti, mas o Senhor pode. Faz algo grande na minha vida, Jesus, faz algo grande no meu ser, faz algo grande na minha história, muda a minha vida, a minha história, porque Tu é o único que pode fazer isso. É
com humilhação, é com sujeição, é com dependência. E no versículo 11, Jesus ensinou dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é gratidão. Se lembrar de que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que pensamos que temos, tudo aquilo que pensamos que possuímos, tudo aquilo que pensamos que somos, vem do Senhor. Vem do Senhor. Jesus, ele disse que todas as nossas necessidades seriam supridas. Necessidades são necessidades. Jesus não falou de cobiça. Ele falou que as nossas necessidades seriam supridas. Cobiça já é outro assunto. E o Senhor tem cuidado de mim e de você. O Senhor tem cuidado da nossa casa. O Senhor tem cuidado de nós. Por mais difícil que sejam os nossos dias, por mais difícil que seja a economia, por mais difícil que seja a nossa vida, por mais difícil que seja pagar escola, faculdade, trabalhar, ganhar pouco, o Senhor tem cuidado de nós. Portanto, não pode faltar em nossas orações: obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela minha casa, pelo teto, pela roupa que eu tenho para vestir. Ainda que não seja daquela marca que eu queria, mas é a roupa que eu tenho, o Senhor tem me dado e eu sou grato ao Senhor por isso. Ainda que não seja o carro que eu queria, mas é o carro que eu tenho e eu sou grato por ele. Olhar mais para o que o Senhor tem nos dado e ser grato aí por isso, do que ficar insatisfeito por aquilo que ainda não conquistamos, ou que gostaríamos de conquistar. A nossa oração precisa ter gratidão a Deus. E aqui Jesus começa a funilar na oração no versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que têm nos magoado, nos ofendido, os nossos devedores. E aí, irmão, Jesus nos ensinou que a oração precisa ter confissão de pecados. Amém? Amém? Precisamos confessar pecado em nossas orações. Porém, nos ensinou uma outra coisa aqui, uma situação condicional. Porque aqui ele falou assim: perdoa-nos, assim como nós também temos perdoado os nossos irmãos. E aí a pergunta: temos perdoado também ou só queremos o perdão do Senhor? Temos perdoado ou só queremos o perdão do Senhor? Assim também como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, tem que ter até cuidado no que fala, né? Porque se você não anda perdoando ninguém e diz para Jesus: Jesus, me perdoa assim como eu perdoo, está na mesma, 0 a 0. Você não está perdoando ninguém, então está na mesma. Mas a nossa oração precisa ter um derramamento na presença do Senhor. Ao parar para orar e falar com Ele, não aceite sair dessa oração do mesmo jeito que você começou, sem que você escute a sua voz, dizendo a Ele que Ele é santo, que Ele é poderoso, que você depende dEle, que você é grato, de você ouvir a sua voz dizendo que é pecador, e que precisa da graça e do perdão dEle, e que precisa perdoar também o seu próximo. E por fim, mas não menos importante, no versículo 13 ele disse: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. Amém. Ele encerra fazendo um pedido de fortalecimento, um pedido de revestimento de Deus, de fortalecimento. Percebe que essa oração tem tudo, irmãos. Esse modelo de Jesus tem tudo, não era nada parecido com aquele modelo de oração. E agora, eu gostaria que você entendesse um pouco mais dessa situação comigo, sobre perseverar na oração.
Eu precisava adentrar nisso aqui com você, porque se a gente não vai no princípio da oração, como entender o perseverar em oração? Como entender? Eu preciso recapitular essas questões sobre a oração para entender isso. Eu acho, uma certa vez, um presbítero amigo meu, ele produziu um livro, e muito interessante, até eu brincava muito com ele, a oração que resolve. Aí eu falei assim, a oração foi feita para não resolver alguma coisa? Tem a oração que resolve e a que não resolve? Como é que é isso? Né? E aí a gente começa a se apegar muito a essa questão sobre a forma da oração, e esquece da fórmula, esquece da essência da oração. A gente costuma usar muito o texto bíblico, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e achar que a oração tem um poder especial. Mas não é a oração que tem um poder especial. Quem tem o poder especial é quem escuta a tua oração. O Deus para quem você ora, Ele é poderoso. A sua oração feita a Ele, por que ela pode muito em seus efeitos? Porque é uma oração feita ao Deus poderoso, um justo clamando a um Deus poderoso, a um Deus que pode todas as coisas. Mas não mistificar que o simples fato de eu orar, a minha oração tem poder, poderoso é o Deus que ouve a minha oração. E se a essência dessa oração, ela flui de verdade, irmãos, pode saber que o alcance da oração é muito grande, vai muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Escute, no Getsêmani, lá no capítulo 26 de Mateus, ali no versículo 36 ao 46, existe um episódio interessante de Jesus com os seus discípulos, e isso faz parte do ensinamento de Jesus sobre perseverança na oração. Jesus vai ao Getsêmani sabendo que era chegada a sua hora, sabendo que era chegada a hora em que ele iria ser preso, iria passar pelo sacrifício, iria passar pela crucificação, sua morte. E ele vai então com o coração aflito, e ele chama Pedrão e o outro e diz: vamos comigo orar. E sobe então, vai ao Getsêmani, e ali ele para com aquele coração apertado para orar e falar com o Pai, e ele diz assim para eles: meus irmãos, fiquem aqui um pouquinho, e eu vou ali adiante falar com o Pai, vocês oram daqui e eu oro de lá. E Jesus então foi e fez uma das orações mais intensas. E nessa oração que ele faz, com tanta intensidade, ele chega a orar e fala assim: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Era chegada a hora dele, ele sabia daquilo ali, o desejo dele de continuar fazendo a obra era muito grande. Nós estamos falando de um Jesus 100% Deus, mas 100% homem, pleno, e naquele momento ele está ali, naquela plenitude de sua humanidade, orando, querendo continuar com os irmãos, querendo curar, querendo fazer a obra, querendo andar junto, na comunhão, estar com eles, e ele ora e diz: se possível for, aparta de mim esse cálice, mas todavia, aquilo que ele já tinha ensinado, sujeição, seja feita a tua vontade, e não a minha. Se submeteu ao Pai, e aí ele termina de orar e vem, ali com o coração um pouco mais aliviado, e encontra os irmãos dormindo. Disse: gente, o que é que vocês estão fazendo? Não, tirando uma soneca, Senhor, enquanto a gente te espera. Mas eu não falei para vocês orarem que eu ia orar? Será possível que vocês não podem vigiar comigo durante 1 hora sequer de oração? 1 horinha? E aí Jesus falou para eles:
eu ensino algo a vocês aqui. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E foi o primeiro ensinamento sobre perseverança que Jesus deu. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Mantém a pessoa em alerta. Constante alerta. Constante vigilância. Porque o que ele está falando, antes mesmo de orar, vigilância. A vigilância, os cuidados necessários para que você se cerque de todas as formas de estar se defendendo, de estar protegido, de não tomar as decisões erradas, e todo o tempo em vigilância e oração. Ele está dizendo para os seus discípulos: perseverem, não desista, não deixe que o sono da preguiça pegue vocês, mas não deixe também que o sono do desânimo pegue vocês, não deixe que o sono da incerteza pegue vocês, mas continuem a crer, continuem a acreditar, mesmo quando tudo esteja dizendo não. Perseverem em oração e em vigilância. O espírito está pronto, ainda que a carne esteja fraca, gritando. Persevera, para não cair em tentação. Vemos também, em outro momento, Jesus falar a respeito da necessidade de permanecer unido em oração. Um outro momento com os seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é quando Jesus faz a promessa. Quando Jesus faz a promessa, não fala que vai se cumprir a promessa, porque já vem do Antigo Testamento, do derramamento do Espírito Santo. Mas ele diz algo interessante, ele diz: olha, permaneçam unidos lá em Jerusalém, permaneçam lá. O que Jesus estava dizendo para ele está nas entrelinhas. Permaneçam lá, fazendo o quê? Jogando sorte, Jesus? Escolhendo um novo apóstolo, como fizeram, né? Jesus, não, o que Jesus queria deles é: permaneçam unidos em oração, permaneçam perseverantes em oração. Para que Jesus disse isso? Até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, preparem-se o corpo, a mente, prepare o espírito de vocês em oração, em unidade, fiquem juntos, orando, e continuem assim diuturnamente, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, não parem, mas continuem orando, continuem firmes, continuem perseverantes. E aí Jesus ordena isso para eles, e foi exatamente isso que aconteceu. No dia da festa de Pentecostes, vem então o poder do Espírito Santo, vem ali a manifestação de Deus, vem o revestimento de poder sobre eles, e aqui dá início a igreja que persevera em orações. A igreja que persevera em orações. Ah, pastor, então esse negócio aí de perseverar em oração, não é uma coisa nova, não, já nasceu com a igreja. Perseverar em oração é coisa de crente. Continuar orando, ainda que a coisa não aconteça, continua orando. Mamães e papais, ao longo de 20, 30 anos, orando, e alguém diz assim: tu ainda está orando por esse seu filho? Vou orar por ele até o último fôlego que eu tiver, porque ainda hei de ver convertido ao Senhor. Já nasceu com a igreja. Jesus vinha ensinando sobre isso, e quando o Espírito Santo vem sobre a igreja já nasce em perseverança e de orações. E assim a igreja se desenvolve, a igreja cresce. E logo no outro capítulo nós vamos ver como a igreja era. Uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e diga comigo, e nas orações.
Uma igreja que perseverava nas orações. Porque se a igreja não mantém aquilo que Jesus ensinou para ela, a espiritualidade dessa igreja era viver aquilo que eles acreditavam, que eles criam, que eles aprenderam. E hoje, o mundo vem ensinando ao contrário, que oração não é tão necessária assim. Um esfriamento na oração. Meu irmão e minha irmã, não abra mão do seu tempo particular com Deus, de oração. Não abra mão de continuar acreditando e perseverando em oração na presença do Senhor. As coisas mudam ainda, pastor? Mudam em oração. Deus muda a situação, muda a trajetória, Deus muda a história, muda em oração. 49 anos implantado nesse lugar, você acha que foi como, irmão? Com a oração daqueles que vieram primeiro do que vocês, ou daqueles que aqui estão desde o início, que podem testemunhar de quantas batalhas foram travadas aqui em oração, de quantas curas o Senhor fez, porque a igreja orou, porque a igreja perseverou, de quantos se levantaram de um leito, porque a igreja perseverou em oração, de quantos também o Senhor não curou, e o Senhor os levou, mas nem por isso Ele deixou de ser Deus, porque o poder é do Senhor, e Ele não deve satisfação a ninguém, daquilo que Ele faz, muito menos a mim e a você. Nós é que devemos a Ele humilhação, sujeição, glorificação, adoração, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da primeira igreja batista de Ceilândia. A Ele a glória, o louvor. As paredes se levantaram, foi oração. O alimento chegou para alimentar a multidão, oração, acreditando no poder de Deus. Será que o evento vai acontecer ou não vai? Oração. Tudo na vida da igreja é oração. São as veias que fazem pulsar o poder de Deus na igreja. A oração. E para encerrar, meus irmãos, eu quero te dar só mais 2 pequenos exemplos dessa igreja. Nós, lá no nosso início, a igreja em Atos dos Apóstolos. No capítulo 4 de Atos, no versículo 23 e 31, Pedro e João foram presos. Te lembra desse texto? Pedro e João foram presos. E foram presos e ordenados que não pregassem mais sobre Jesus. Não pregassem mais sobre Jesus. E foi uma ameaça muito grande, porque eles prenderam Pedro e João, ameaçaram, falaram: olha, se vocês pregarem sobre Jesus, nós vamos soltar vocês, mas se vocês pregarem sobre Jesus, a peia vai comer. Nós vamos pegar vocês e vamos bater, arrancar o couro, nós vamos humilhar vocês. E ameaçaram Pedro e João. E ameaçaram: vamos matar vocês. Agora vocês estão livres, pode ir lá e falar com os outros a respeito disso. E aí, irmãos, lá vem Pedro e João. E quando Pedro e João se encontram com os irmãos, e aí, Pedro, e aí, João, o que aconteceu? Prenderam a gente, falaram o seguinte: se continuar falando de Jesus, como diz lá no gueto, o pau vai comer. Vão pegar a gente de jeito, arrancar o couro. É mesmo, irmão? É. Pois vamos começar a orar então. Falou: vamos orar, né? Então vamos orar. Depois você lê esse texto. Ou então o irmão joga aí atrás aí para facilitar. E começaram a orar. E no meio das orações, irmãos, olha a oração que eles começaram a falar. Uma vez soltos,
Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes dos anciãos lhes tinham falado. Pode passar. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão, o teu propósito predeterminaram. Preste atenção nisso. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e conceda aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estende a mão, não para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu servo Jesus. Só até aí, irmão. A oração deles poderia ser o seguinte: Pedro e João, o negócio ficou ruim para nós. Vamos orar? Vamos. Aí alguém poderia levantar e dizer assim: Ô Senhor, tira a fúria desses homens contra nós. Ô Jesus, nos livra das mãos das autoridades. Mas a oração deles não foi essa não. A intenção não era parar a perseguição, mas a intenção era não parar a obra de Deus. Senhor, eles estão nos ameaçando, mas enquanto eles nos ameaçam, dá graça, dá poder, dá ousadia para nós, para continuarmos pregando o teu evangelho. E enquanto nós estivermos pregando, Senhor, estende a tua mão de poder e de glória, vai curando, vai operando, vai fazendo sinais, vai fazendo prodígios, vai fazendo maravilhas, porque tu és o Deus de toda a terra, e as autoridades devem se curvar diante do Senhor. Aleluia! Tu és o Todo-Poderoso. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Quando a igreja persevera em oração, as coisas mudam. Imagina esses irmãos: oh Jesus, estão nos perseguindo, vai curando, oh só Ele salva, só Ele cura, nós vamos pregando, e Jesus vai curando, vai libertando, vai fazendo prodígios, milagres. Irmão, isso é coisa de doido, é coisa de crente, irmão. Porque só crente é capaz de, que tem intimidade com Deus, é capaz de fazer uma oração dessa. Porque se for para covardar, irmão, de covarde está cheio, vai falar: para a luta, olha, não, porque eles vão nos pegar. Mas disseram isso não, disseram: faz a tua obra acontecer, Senhor, nós estamos aqui para te servir. E aí, irmãos, o que acontece? Já estou terminando. E nós vamos lá para o capítulo 12 de Atos. Tem muitas outras coisas, mas nós vamos parar por aqui. Eles não pararam, eles não obedeceram. Continuaram pregando, anunciando. E nesse mesmo período que eles continuaram fazendo isso, houve multiplicação da quantidade de pessoas na igreja. Logo na sequência teve mais uma conversão em massa muito grande, e aonde eles iam, o poder de Deus era manifesto, e muita gente estava se convertendo, e aí ia crescendo, eles não pararam de pregar, e prenderam Pedro, novamente, pegaram Pedro, levaram para a prisão, falaram: olha, nós avisamos você que não era para pregar, e você desobedeceu. Algemaram Pedro, deixaram ele preso lá, e tinha guardas
um de um lado, outro do outro, guardando Pedro. Pedro dormia, ele dormia do lado, os guardas, estava junto, o tempo todo junto. E aí, irmãos, de repente chega a notícia, lá na casa da irmã Maria, irmã Maria, prenderam Pedro de novo. É mesmo, bichinho? Chama os irmãos. Vamos orar. E juntaram e começaram a orar, interceder pelo irmão Pedro, que estava preso. E começaram a orar. Já eram acostumados a se reunir na casa dela para orar. Mas agora perseveravam em oração pela vida do irmão Pedro. E começaram a orar. E diz então o texto que naquele momento o Senhor deu ordem a um anjo. E o anjo foi até a prisão onde Pedro estava. E chegando lá, Pedro, diz o texto que Pedro não sabia se aquilo era real ou se tratava de uma visão. E diz para ele: levanta, homem. Tinha soldado de um lado, do outro, e Pedro foi se levantando. E diz o texto que as algemas caíram. E o anjo é esperto, irmão. O anjo falou assim para ele: faz barulho não, pode. E foi guiando ele, e ele foi indo atrás do anjo, e de repente foram passando pelas portas. E diz que quando chegou na porta, a porta se abriu. Não fez igual lá em Mossoró, que cerrou, né? Saiu pela porta. Porque é servo do Senhor. Deus estava tirando o seu servo que estava pregando o evangelho, tinha sido preso injustamente, e tirando ele de lá, levou pelas ruas até chegar à casa onde os irmãos estavam reunidos. E escute isso, os irmãos estavam no interior da casa, fazendo o quê? Perseverando em oração. E aí Pedro chega no portão, meio preocupado com aquilo que está acontecendo. O anjo foi embora, e ele viu que era tudo real, chegou no portão e: irmãos, bateu. E o pessoal está lá, fervente em oração. Aí uma menina chamada Rod ouviu, a empregada lá da casa olhou e falou: rapaz, tem alguém chamando no portão, deixa eu ir lá ver quem é. Aí chegou lá e falou: quem é? Disse: sou eu. Eu quem? Pedro. Que Pedro? Pedro, irmão de vocês. Ih, essa menina achou que se tratava de um fantasma. Ela estava lá dentro orando por ele que estava na cadeia, e ele está batendo no portão. Diz o texto que ela saiu correndo, entrou no meio da oração e disse: irmãos, parem. Pedro está aí. Ela nem abriu o portão para ele, irmão. Ela nem abriu o portão. Pedro está aí. Que conversa, menina. Nós estamos aqui orando por ele, como Pedro está preso. Não, venha ver. E foram e constataram que se tratava de Pedro, e receberam Pedro, e as orações passaram a ser perseveranças de adoração e de gratidão e de louvor ao Deus que é todo poderoso, que faz as coisas acontecerem quando a igreja ora. Quando a igreja persevera em oração, há milagre. Quando a igreja persevera em oração, há libertação, cadeias se abrem, cadeias se quebram, curas acontecem. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O milagre que fez no passado pode fazer hoje na sua vida. A igreja vai continuar, porque a igreja é do Senhor, a obra vai continuar, e nós vamos continuar perseverando em oração, até que Ele venha, porque a oração
Perseverança e oração está no DNA da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua vida de oração na presença do Senhor. Muito obrigado, fica com Deus, pastor.